Olá, Eduardo da SCD. Hoje o nosso vídeo é para você que está querendo abrir um negócio próprio, que está querendo montar um negócio próprio no nosso país, que está querendo montar uma empresa, um comércio, uma loja, uma franquia, uma pequena indústria, uma média indústria, enfim. Para você que tem um sonho de ser empresário e quer começar a realizar esse sonho, sair do papel, transformar isso, deixar isso uma coisa concreta. Na verdade, a gente não tem sonhos, né? Nós temos objetivos. Então, se esse é o seu objetivo, nós vamos dar dicas valiosas para você nesse vídeo. Fique com a gente. Você que vai empreender, você sabe que não é fácil, mas é prazeroso, porque no final, se você fizer as coisas certinhas, tiver uma boa disciplina financeira principalmente, as chances de você conseguir com o seu negócio, com a sua empreitada, conseguir a sua independência financeira é muito grande. Depende de você. No entanto, existem algumas coisas que nós chamamos de burocracia, né? E que você tem que atender uma série de requisitos legais para você montar o seu negócio aqui no nosso país. Se você já pesquisou isso, você sabe que você tem que ter um contrato social, o contrato social tem que ser assinado, inclusive vistado por um advogado, dependendo da situação você tem que registrar esse contrato social na junta comercial ou em cartório, enfim, depende de como você está montando isso, você vai ter que eventualmente se enquadrar dentro de algumas questões tributárias, como por exemplo, você será um simples, será um MEI, você será um EPP, será um ME, como é que você se enquadra? Cooperativa, uma fundação, uma instituição, como é que você vai se enquadrar nisso tudo, né? Então vejam que esses requisitos você provavelmente até já sabe. Como é que funciona, quais são as taxas, os valores que você vai ter que pagar, que você vai ter que bancar. Mas às vezes o empresário se depara, depois que ele já está com o negócio andando, depois que ele já está com o negócio está indo bem, está funcionando, vamos em frente, daqui a pouco aparece alguém, um fiscal, por exemplo, eu gostaria de ver o seu PPRA. Aí você vai, o quê? Aí é onde a porca torce o rabo. Por quê? Você tem que cumprir os quesitos legais de saúde e segurança do trabalho. Não sabia? Eu vou listar aqui para vocês, vai aparecer em algum lugar aqui no vídeo, quais são esses quesitos ou esses requisitos básicos, genéricos, que você tem que estar cumprindo. O primeiro deles, você tem que ter um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou um certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Isso vai depender um pouco da área da sua instalação predial, vai depender do número de funcionários, do tipo de produto que você vai trabalhar, enfim. Então fique esperto, porque você precisa ter uma condição de funcionamento, uma documentação legal de que o Corpo de Bombeiros do seu estado está autorizando você a proceder com aquela atividade comercial. Isso é importante, esse é o primeiro ponto. Obviamente que você sabe que você tem que ter alvará da prefeitura, do município onde você se encontra. Se você for trabalhar com produtos voltados a uso humano, a consumo animal, produtos de saúde, enfim, se você vai trabalhar nessa área, você eventualmente vai ter que ter também uma licença de funcionamento da vigilância sanitária do seu município, do seu estado. Então, essas coisas provavelmente até você já sabe. Na área de saúde e segurança do trabalho, tem outras coisinhas mais que você vai ter que ter. Exemplo, se você tem trabalhador, se você contrata pessoas para trabalhar na sua empresa, você tem que ter a ordem de serviço, que é basicamente o quê? Um documento, um procedimento, onde você vai listar para esse trabalhador, primeiro, a função dele, o que ele vai fazer, quais são os riscos existentes nessa função, nessa atividade que ele vai fazer, e o que ele vai fazer para se proteger desses riscos. Então você está, de uma certa forma, alertando esse trabalhador, dando ciência a esse trabalhador de que ele vai trabalhar naquela função, naquela atividade, tem esse risco, e para ele se proteger disso, ele tem que fazer isso aqui, conforme o quê? A ordem de serviço. Quem exige isso? A NR1. Além disso, a NR5 fala de uma coisa chamada mapa de risco, que a sua empresa também tem que ter. Quem é que faz o mapa de risco?
é o pessoal da CIPA. Ah, mas espera aí, Eduardo, CIPA eu sei, CIPA eu já conheço, ouvi falar. A CIPA é quando você tem uma empresa, uma indústria, você tem lá 50, 60, 100 funcionários, você reúne todo mundo, uma parte deles e você faz a CIPA, não é isso? É por aí, o caminho é por aí. Se você não tiver o número suficiente de funcionários para estabelecer uma CIPA, você é obrigado a pelo menos ter um trabalhador na sua empresa para ser o que nós chamamos de designado da CIPA. E esse designado da CIPA, que vai, de certo modo, fazer as funções de uma CIPA de uma forma um pouco mais simplificada, obviamente, porque é uma empresa menor, ele vai ter que elaborar um mapa de risco. O mapa de risco é o quê? Um desenho onde você vai colocar, basicamente, as informações onde existem os riscos na sua empresa, qual é a magnitude desses riscos e quais são os tipos de riscos que existem nessa empresa. Em quais áreas tem esses riscos, quais riscos são esses. Você coloca isso de maneira visual para que o seu trabalhador possa saber. Isso também é exigência legal. Muitas empresas não são cobradas por isso, mas a norma, a NR5, pede isso daí. Tem que ter. Da mesma forma que o designado da CIPA. Ah, Eduardo, mas você está louco. Quer dizer, então se eu tiver uma empresa com 2 funcionários, um deles vai ter que ser designado? Isso aí, vai ter que ser. E vai ter que ter treinamento, tá ok? O treinamento de CIPA é de 20 horas. Mas, para designado da CIPA, pode ser menos, desde que você tenha um acordo coletivo com o sindicato que representa os seus trabalhadores. Vamos supor que você tem uma trabalhadora que faz limpezas diárias na sua empresa. Uma trabalhadora ou um trabalhador. Essa pessoa fica o dia todo limpando a parte de sanitários, a parte de cozinha, a parte de copa, salões, galpões. Ela fica lá limpando, e ela tem contato com agentes biológicos, ela tem contato com produtos químicos. Eventualmente, pode ser necessário que ela se utilize, por exemplo, de luvas. Ou, por exemplo, de um calçado que impeça que ela receba a umidade de quando ela está lavando o piso. E se ela lava constantemente, pode ser que ela venha a ter algum problema na parte dos pés devido a não estar usando um calçado adequado. Então você vai ter que fornecer um calçado, você vai ter que fornecer uma luva, por exemplo. E se você fornecer isso, você vai ter que fazer a ficha de controle, de entrega e controle dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, NR6. Bom, não vou nem falar do PPRA do PCMSO, que você vai ter que ter, salvo algumas condições. Quais são essas condições, Eduardo? Clica no final do nosso vídeo, eu vou deixar um link para você, onde tem um outro vídeo que vai explicar para você em quais condições você não precisa fazer nem PPRA nem PCMSO. Tá ok? Além disso, a LTCAT, também tem outro vídeo que nós falamos do LTCAT. Além disso, o PPP, tem outro vídeo que nós falamos do PPP também. Então você tem que ter essas coisinhas. Você é um prestador de serviço na área de eletricidade e você contrata alguns trabalhadores eletricistas. Esses trabalhadores vão ter que ter, dependendo da função que eles vão estar executando, um treinamento em NR10. Se manuseia empilhadeira, se manuseia talha, se manuseia ponte rolante, equipamentos autopropulsores, tem que ter treinamento, NR11, NR12. Se é um trabalhador que vai operar, por exemplo, uma caldeira, tem que ter treinamento, NR13. Se é um trabalhador que vai ter que eventualmente adentrar numa área que a gente chama de área espaço confinado, tem que ter treinamento, NR33. Ah, mas o meu trabalhador ele faz instalação em altura, ar-condicionado, um telhado, antena, cabeamento de rua, essas coisas. Opa, trabalha em altura, NR35. Vai ter que comprovar o treinamento desses trabalhadores. Os treinamentos são mandatórios, os treinamentos têm que ser bastante responsáveis para você que está tomando treinamento e para quem está fornecendo treinamento para você. Outra coisa que você tem que ter, para cada trabalhador, ASO, atestado de saúde ocupacional. Todos os trabalhadores, eles passam por exames médicos, admissional, demissional, periódico, exame médico de retorno ao trabalho, mudança de função, se for necessário, e por aí vai. Então veja, aqui em algum lugar no vídeo vai ter esse checklist, digamos assim, básico,
para você que está pensando em montar uma empresa ou que já está na fase de montagem de uma empresa, já está indo atrás de documentação, já está vendo local, galpão, área, alugando isso, comprando equipamento, maquinário, móveis, pense nisso também, porque isso faz parte da sua empresa. A sua empresa tem que ter isso. Obviamente que nós estamos falando de maneira bastante genérica, cada caso é um caso, talvez você não precise de NR10, talvez você não saiba, nem precise de uma NR12, você não tem equipamento, não tem maquinário, você não precisa treinar ninguém para operar um equipamento perigoso, você não precisa, eventualmente você não vai ter trabalho em altura, então você não precisa treinar ninguém nisso, mas ASO você tem que ter, ABCB você tem que ter, PPRA você tem que ter, LTCAT, PPP, mapa de risco designado da CIPA, comissão da CIPA, enfim. Você precisa se preocupar com os aspectos de saúde e segurança do trabalho também para a sua empresa. Talvez você esteja pensando assim, ó, depois disso tudo que você falou, eu vou parar não vou montar meu negócio mais, vou desistir. Não é para você desistir, muito pelo contrário. Isso serve de alerta para você não ficar surpreso. Porque se você está indo pelo caminho certo, você deve estar fazendo o seu budget, você deve estar fazendo o seu orçamento, você deve estar montando sua planilha de gastos. Então já considera isso. Para depois lá na frente você falar assim, ah, nossa, não sabia. Meu Deus do céu, e agora? Como tem que gastar? Meu Deus do céu, vou ter que fazer um treinamento de NR10. Nossa, vai quebrar a minha empresa, vou fechar a minha empresa. Se você fizer tudo planejadinho, colocar tudo na ponta do papel, pensando que lá na frente o seu negócio realmente vai vingar e que você vai obter a sua independência financeira, e seu negócio vai ser um negócio bem sucedido, considera isso. Você vai ver que vai valer a pena. Deixe o seu like se você gostou, acesse o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, habilite as notificações. Se você tem dúvidas, se você quer esclarecer mais algum outro ponto, nós vamos deixar na descrição desse vídeo aqui vários canais de acesso, vários meios de comunicação para você eventualmente nos deixar algum tipo de questão, alguma indicação. Se tem ideias para mais algum tema, eu queria ouvir falar disso, não sei o quê, deixe nos comentários. A gente vai olhar todos eles, a gente vai ficar bastante grato com a sua participação. Espero que você tenha gostado. Bom trabalho. Até a próxima.